Na mitologia grega, Narciso era um filho de Deus que era muito bonito e, por causa de um amor não correspondido, ele foi amaldiçoado a olhar a sua imagem num lago e a se apaixonar por aquela imagem. E diz a mitologia que ele morreu ali. Alguns dizem que ele morreu afogado porque foi em direção à imagem e ali morreu. Outros dizem que ele ficou tanto tempo ali admirando a sua própria imagem que morreu definhando. Eu quero convidar você a ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Fala assim: "E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito." Segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita com um propósito, primeiro, de Paulo apresentar uma defesa do seu evangelho, uma defesa do evangelho pregado por ele, uma defesa do seu ministério, para acabar com a oposição, para reforçar valores do evangelho de Cristo. Ela também teve o propósito de explicar a não ida de Paulo a Corinto, conforme prometido por ele mesmo, além de alguns outros propósitos específicos, como a oferta para Jerusalém, a questão do perdão, de uma questão que tem a ver com a carta passada, a primeira carta. A última palavra que nós pregamos dentro dessa série, nós lemos o versículo 7º do capítulo 4, que fala do tesouro num vaso de barro, para mostrar a glória de Deus, mostrar que o poder é de Deus. Se nós analisarmos esse versículo de uma forma reversa, ou olhando para trás, nós vamos perceber que existe uma combinação de conjunções, mas, portanto, pois, que vão nos remetendo ao assunto que está sendo dito anteriormente. No versículo 7º ele fala mais, porque ele estava se contrapondo ao que foi dito anteriormente, quando ele falava que não pregava a ele mesmo, mas ele pregava a Jesus. Depois ele fala, portanto, e aí ele está concluindo um raciocínio que estava sendo dito anteriormente, que era o Evangelho de Jesus. E é aí que eu quero chegar hoje. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês hoje, nos versículos 7 a 18 do capítulo 3. Esse conjunto de versículos se referem a um fato específico na história de Israel, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para ouvir o que Deus tinha, e Deus dá para ele as tábuas da lei. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham descido o deserto do Sinai em direção à península do Sinai, e ali na cordilheira do Sinai Moisés sobe ao monte, e ali Deus fala para ele, Deus se manifesta a ele, e Deus dá as 10 tábuas da lei. De lá Moisés desce, e é aí que Paulo tira algumas verdades que eu gostaria de trabalhar com elas hoje. A primeira ilustração, a primeira figura que Paulo usa, ele usa a expressão assim: gravados em pedras, em letras de pedra. Está no versículo 7º. Ele aí está fazendo referência aos 10 mandamentos, que Deus, no primeiro momento, escreveu na pedra, e depois, no segundo momento, quando Moisés quebra aquela tábua no bezerro de ouro, Deus fala: agora, Moisés, você vai escrever você mesmo, e Moisés escreve na pedra. Então, ele está falando dos 10 mandamentos, mas se referindo de uma forma geral a toda a lei mosaica dada por Deus. Essa lei foi dada por Deus com um intuito inicial de dar um código legal. Enquanto Israel era uma família, Abraão, Isaac, Jacó, filhos e todos os que estavam em torno
dessa família, eles ainda viviam sob o código legal do rei Hammurabi, lá da Mesopotâmia. Então, alguns princípios que eram vividos por ele tinham como base o código legal do rei Hammurabi. Quando o povo vai para o Egito, e diz o texto que eram um pouco mais de 70 pessoas, era uma grande família que chega no Egito, eles passam a viver debaixo do código legal egípcio, que tinha algumas diferenças, tinha algumas características próprias. Quando o povo é resgatado do Egito 400 ou mais de 400 anos depois, Deus queria dar uma identidade dele, uma identidade própria. Deus queria marcar que aquele povo era povo dele. Então Deus deu um código legal que é chamada Lei Mosaica. Só que nos escritos paulinos, essa lei mosaica tinha uma segunda intenção, um segundo motivo, que era mostrar que nós não temos, ou mostrar a nossa incapacidade de fazer o que é certo sempre. A lei mosaica nos mostra isso. Nós não damos conta de cumprir toda a lei. Nós não temos condição de sempre fazer o que é certo. Uma hora nós tropeçamos, uma hora nós erramos. Nessa hora que nós erramos no ponto, nós nos tornamos culpados e merecedores da morte, como diz Paulo. E aí ele fala, no versículo 6, ele fala: a letra mata. Quando ele fala que a letra mata, ele está falando dessa letra. A lei mosaica, que era para trazer vida, ao invés de trazer vida, ela traz morte. Por quê? Não porque ela tinha a intenção de trazer morte, mas que a intenção dela era mostrar a nossa incapacidade de viver a lei toda. E aí ele fala no versículo 6, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz a graça, o Espírito ministra a obra de Jesus em nós. Paulo fala da graça como elemento causador da vida eterna. A segunda figura que Paulo usa aí é o véu. Ele usa o véu de duas maneiras. A primeira, ele se refere ao véu do templo. Existia um véu no templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu era tido como o véu da separação. No lugar santíssimo estava a presença de Deus, estava a arca. Ali Deus se manifestava ao sumo sacerdote uma vez por ano. Era o dia da redenção, era o dia em que o sumo sacerdote, assumindo todo o povo de Israel, entrava no lugar santíssimo. E ali ele trazia redenção para Israel por mais um ano. E ele fala desse véu que dava a separação. E quando Jesus Cristo morreu, esse véu se rasgou. O véu do templo se rasgou. Ou seja, a separação que havia entre o homem, a humanidade e Deus, essa separação não havia mais. O homem tinha acesso à presença de Deus, como diz o autor do livro de Hebreus, com ousadia, com intrepidez, pelo sangue de Jesus. Paulo usa esse véu para falar dos judeus que não creem em Jesus. Ele fala, a mente deles se fechou, no versículo 14. A mente deles se endureceu. E por isso que os judeus crucificaram Jesus. Eles não entenderam a mensagem da graça de Jesus. A lei que servia para mostrar o pecado e para apontar para Jesus, endureceu o coração deles. E num sentido mais amplo, Paulo usa também, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, aquele véu da separação, aquele véu que nos afasta do acesso a Deus, ele é retirado em Jesus. E ele fala no versículo 15 exatamente isso, somente em Cristo que ele é removido. Paulo usa a expressão somente, porque Jesus mesmo diz, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Somente em Jesus esse véu é removido. A referência clara ao fato de Jesus ter rasgado na sua morte o véu da separação. E no versículo 17 ele fala,
O Espírito traz liberdade. Aonde há o Espírito, aí há liberdade. Em Jesus nós somos livres da condenação da lei. Em Jesus nós somos livres da separação entre nós e Deus. Não existe mais separação. Não tem mais sacerdote. Não tem mais pastor que faça separação entre você e Deus. Não tem igreja, é você a Deus. A igreja é um meio, o pastor é outro meio, mas você pode acessar a Deus diretamente. Nós estamos livres daquilo que endurece o nosso coração e as nossas mentes. A terceira figura que eu quero que você entenda também é que ele fala do véu que ficava no rosto de Moisés. Deixa eu explicar. Moisés, quando desceu o monte, depois de ficar 40 dias na presença de Deus, diz a Bíblia que o rosto dele brilhava, o rosto dele resplandecia. E diz o texto, lá no livro de Êxodo, que ele botou um véu, porque as pessoas não podiam suportar a glória de Deus que resplandecia no rosto de Moisés. Paulo repete exatamente isso no versículo 7. Ele fala que as pessoas não podiam suportar essa glória. Só que no segundo momento aconteceu um evento interessante. E aí é narrado por Paulo aqui no capítulo 13º. Ele fala que o véu, depois, no segundo momento, ele foi usado para não mostrar para as pessoas que aquela glória se dissipava. Como diz o texto, se desvanecia. Então Moisés colocava o véu para as pessoas não perceberem que a glória desvanecia. Mas só que Paulo fala uma coisa: nós não somos como Moisés, no versículo 13º. Por que que ele fala que nós não somos como Moisés? Porque aí nós entramos no versículo 18, que foi o que nós lemos lá no início. Ele fala, nós com o rosto descoberto, não tem mais véu. Não tem véu que separa, não tem véu que para esconder, nós não temos nada para esconder, nós temos que mostrar o rosto. Por quê? Porque nosso rosto, e o texto diz, olhando como que num espelho, a nossa imagem se dissipa e a imagem de Jesus cresce de glória em glória. O texto diz que nós somos transformados, como diz uma outra versão, de glória em glória, até não mais vermos a nossa imagem, mas nesse espelho vermos a imagem de Jesus. Paulo nos desafia não só a nos transformar à imagem de Jesus, mas ele nos desafia a mostrar o rosto para as pessoas que nós não somos mais nós mesmos, mas queremos mostrar Jesus. Mostrar a obra de Jesus, mostrar o amor de Jesus, mostrar a misericórdia de Jesus, mostrar a vida de Jesus, enfim. E Paulo usa a expressão Senhor. Eu estou falando de Jesus aqui, lá no texto fala Senhor. Essa expressão Senhor é uma expressão paulina para se referir a Jesus mesmo. Paulo estava falando de Jesus. Sabe, gente, nós vivemos num mundo, numa sociedade narcisista. As pessoas estão cada vez mais olhando para os espelhos e querendo ver imagens melhores de si mesmo. Vivemos numa corrida desenfreada de parecermos mais jovens, de parecermos mais fortes, mais bonitos. Na internet, então, o mundo virtual passa uma imagem muitas vezes que não se vê no dia a dia. Eu gosto de usar a expressão beleza virtual. A beleza virtual é aquela beleza que nas redes sociais é vista, mas que não é vista em nenhum outro lugar. Passamos imagem, passamos uma figura, um personagem, que muitas vezes não é nem mesmo a gente. Nos apaixonamos por uma imagem ideal que queremos ter de nós mesmos. E Paulo nos desafia a olhar no espelho e a nossa própria imagem diminuir. Esse é o desafio do Evangelho. A nossa própria força, os nossos desejos, as nossas vontades, não só a imagem física, mas principalmente a imagem interior. Essa imagem precisa ser vista em nós. Jesus precisa ser visto. Jesus precisa ser manifesto através dessa imagem. O tesouro
que está escondido num vaso de barro precisa ser manifesto para que a glória não seja nossa. Paulo fala, eu não prego a mim mesmo, mas eu prego a Jesus. O tesouro que está dentro de nós precisa ser visto. Esse é o desafio de Paulo para você hoje. Nesse tempo de pandemia, talvez você esteja aí investindo mais tempo na internet para passar uma imagem que talvez você não esteja tendo. Passar algo que talvez não seja verdadeiro. Aproveite esse tempo de pandemia para você refletir. Quem é a pessoa que está aí do outro lado? Quem é a pessoa que está vendo essa mensagem? E fale para Jesus, Jesus, não quero mais eu viver, mas eu quero que a sua vida seja vista em mim. Eu quero convidar você a fazer uma oração agora para Jesus, falando para Ele, Senhor Jesus, eu estou cansado de me ver no espelho e a imagem que eu tenho visto muitas vezes não é a imagem que eu gostaria de ver. Eu quero agora olhar no espelho e não mais ver a mim mesmo, mas ver o Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor tome conta da minha vida, tome conta do meu coração, tome conta da minha essência, mude a minha história se precisar, mude o meu passado se precisar, mas eu quero a partir de hoje viver Jesus. Eu quero abençoar você que está aí do outro lado, com a bênção do Senhor, com a graça maravilhosa do Pai, o amor de Jesus e a intimidade e o conhecimento do Espírito Santo de Deus, para que você reflita Jesus. Amém. Então, gente, nossa série continua e eu convido você a continuar acompanhando ela. E até a próxima semana. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos